A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para mais esse momento abençoado, meus irmãos, que nós vamos ter aqui. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente, meus irmãos, vamos fazer uma breve oração, já agradecendo ao Senhor por nós estarmos nesse momento abençoado que nós vamos ter. Glória a Deus, aleluia. Então vamos anunciar dessa maneira. Senhor, primeiramente, Senhor, queremos te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, ó Deus. Senhor, nos abençoa, Senhor, mas neste momento abençoado que nós vamos ter aqui, Senhor, em que vai ser anunciada a leitura da Tua palavra. Pai, através de nossas orações, de nosso clamor, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa as vidas, Senhor, que estão ouvindo, Pai, estão vendo, Senhor, este vídeo, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, o nome do Deus Filho Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome, graças a esse nosso bom Deus. Senhor, nos abençoa neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, nossas famílias. Abençoa, Senhor, aqueles a qual nós amamos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa pessoa que está precisando, ó Senhor, de Ti, a abençoa com Teu poder, Senhor, Teu poder de cura, Teu poder de libertação, Senhor, o Teu poder, Senhor, que traz a vida, Senhor, e traz cada vez mais a libertação. Pelo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por este momento que nós vamos ter. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome dessas palavras abençoadas, que é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos por esse momento abençoado que nós vamos ter aqui. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, antes de começar a leitura dessa palavra abençoada que nós vamos fazer, primeiro eu vou fazer a leitura da palavra, depois vai ser a pregação que nós vamos nos fazer entender essa bênção maravilhosa para nossas vidas, essa sabedoria que o Senhor Ele nos abençoa de ter. Glória a Deus, aleluia. Mas antes de começar essa leitura, meus irmãos, vou colocar aí 2 clipes, né, que eu fiz, saíram muito bons, muito abençoados, e anunciar para os irmãos. E estes clipes vão estar aí na descrição, os links destes clipes. Se vocês quiserem ouvir, quiserem ver, vai estar o link aí nas informações deste vídeo, nos comentários, tudo bem? Quem quiser baixar, quem quiser ouvir, sejam bem-vindos, ouçam à vontade. São clipes edificantes, amo fazer esses clipes aí, e eu sempre vou estar fazendo, toda vez que nós estivermos aqui. Vou colocar e me esforçar de colocar 2 clipes desses, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nossas vidas, nos fortalecermos cada vez mais com esse nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Então fiquemos com esses 2 clipes, depois eu vou fazer a leitura da palavra e depois uma pregação abençoada para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quem é esse homem que o vento obedece, que anda sobre as águas sem temer o mar? Quem é esse homem que o cego enxerga e o mudo começa a falar? Quem é esse homem que o tempo não apaga, que a cruz não conseguiu segurar?
Quem é esse homem que perdoa pecados e ensina o amor sem condenar? Quem é esse homem que muda a história, que transforma a dor em vitória? Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos céus. Quem é esse homem que me levantou? Foi Jesus o Cristo, o meu Salvador. Quem é esse homem que muda a história, que transforma a dor em vitória? Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos céus. Quem é esse homem que me levantou? Foi Jesus o Cristo, o meu Salvador. Quem é esse homem que abraça o caído e faz o fraco se levantar? Quem é esse homem que abraça o caído e faz o fraco se levantar? Que toca o leproso sem medo e dá nova chance pra recomeçar. Quem é esse homem que cura feridas sem remédio e sem hospital? Que fala e o morto ressuscita, que traz o perdido pro lugar original. Que fala e o morto ressuscita, que traz o perdido pro lugar original. Esse homem entrou na minha vida quando ninguém mais acreditava em mim. Ele limpou meu passado, me deu esperança e me ensinou a confiar até o fim. Quem é esse homem que muda a história, que transforma a dor em vitória? Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos céus. Quem é esse homem que me levantou? Foi Jesus o Cristo, o meu Salvador. Quem é esse homem que muda a história, que transforma a dor em vitória? Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos céus. Quem é esse homem que me levantou? Foi Jesus o Cristo, o meu Salvador. Encontro em ti o que eu preciso, pois só em ti enche o meu ser. Bíblia Sagrada, tu és preciosa em meu viver, és muito importante, Bíblia Sagrada. Em tua palavra encontro paz, acreditando com fé, Bíblia Sagrada. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, encontro resposta para o que preciso. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, tudo aqui por dentro se aquieta. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, o medo se senta e fica calado. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, cada palavra é especial.
sagrada encontro sabedoria e direção divina. Encontro em ti o que eu preciso, pois só em ti enche o meu ser. Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Lindo, maravilhoso, Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, meus irmãos, por essas bênçãos maravilhosas. Meus irmãos, a leitura que eu quero anunciar para nossas vidas, Senhor, que cada palavra, Pai, das Sagradas Escrituras, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, cada vez mais. Pelo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, eis-me aqui, Pai. Usa-me assim, Pai, como é anunciado na Tua palavra, Senhor. Como dos Teus vasos, ó Deus. O recipiente do Espírito Santo, Deus. O santuário do Espírito Santo, Deus. Usa-me, Deus, conforme assim anunciado, a Tua vontade, Pai. Não a minha, Senhor. Assim como Jesus falou, fazendo sempre a vontade do Pai. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, toda vez que eu estiver aqui, eu vou ler essa palavra abençoada para nossas vidas. E toda vez eu vou ler um capítulo da palavra de Deus. Vou começar de Gênesis. Eu creio que toda vez eu vou começar no primeiro livro, Gênesis, e assim por diante. E da segunda vez que estiver, aí já vai ser o segundo capítulo de Gênesis, assim por diante, até terminar. E assim vai ser, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, meus irmãos, para nossas vidas. Abençoa, Senhor, a leitura desta palavra. Assim é anunciado para nossas vidas. Gênesis capítulo 1, e vamos ler esse capítulo todo, em nome de Jesus. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus: haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio das águas uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que haja a água que está debaixo do céu, se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu o que havia feito era muito bom. Em seguida, ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais,
isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Este foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separar o dia da noite e para marcar os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Este foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com as suas espécies. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homens e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhe dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Glória a Deus, aleluia. Deus, aqui, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa leitura, Pai, da tua palavra, Pai, que tem poder sobre nossas vidas. Ó Deus, como é bom, Pai, nós nos edificarmos, Senhor, nos fortalecermos, Senhor, através da tua palavra, Senhor, que tem poder sobre nossas vidas. Ó Deus, as pessoas que ouviram, Pai, e viram essa mensagem, Deus,
As abençoa, Deus, com teu poder, Senhor. Senhor Jesus, abençoa com o que tu falou, que nós temos o Espírito Santo. Abençoa com o poder do Espírito Santo sobre estas vidas, Senhor, que ouviram e viram, Senhor, esta mensagem. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela leitura abençoada da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus por essa mensagem abençoada, essa leitura abençoada, dessas palavras abençoadas de Deus. Agora, meus irmãos, vou levar um tema para nossas vidas, um tema em que, às vezes não, acho que quase sempre, mas não consegue. Às vezes quer tirar isso da gente. E é por isso que eu quero levar esse tema, meus irmãos, através dessa mensagem para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. O tema significa somos felizes. Sabia que somos felizes, meus irmãos? Eu já preguei em outra situação essa mensagem, mas algo me fez retornar quando eu estava meditando nessa palavra, falando, e Deus falou, anuncia outra vez essa mensagem. Irmãos, nós somos felizes sim, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos momentos que possam existir nesse mundo, nós somos felizes sim, aleluia, glória a Deus. Apesar do mundo querer tirar a nossa felicidade, a qual nós não consegue, porque nós temos um Deus que faz com que a nossa felicidade só aumente através de dores, através de situações difíceis, de momentos difíceis. Deus faz com que aconteça, com que a nossa felicidade sempre reine em nossas vidas, porque nós temos um Rei conosco, que é o Rei Todo-Poderoso, Deus. É por isso que Ele reina em nossas vidas. Ele é o Rei de nossas vidas. Ele é o Rei de tudo que possa existir. Aleluia, glória a Deus. E relacionado a esse tema, da qual somos felizes, meus irmãos, trouxe aqui alguns versículos abençoados dessa palavra de Deus, algumas referências abençoadas, que Deus vai nos fazer entender que nós somos felizes e glória a Deus, aleluia. A qual, meus irmãos, a referência está em Mateus, que vai do capítulo 5 ao versículo 12. Aleluia. E anuncia dessa maneira. Em algumas traduções está bem-aventurado. Aqui, na tradução a qual eu vou ler para nossas vidas, que é a NTLH, significa felizes. Aleluia. Então vamos anunciar assim, a qual vai nos fazer entender. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros,
pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Irmãos, como foi anunciado aqui, há vários momentos desses versículos em que uma palavra é anunciada várias vezes, em vários versículos, a qual essa palavra significa felizes. Quando eu leio essa mensagem, eu entendo que o Senhor quer anunciar para nossas vidas que nós somos felizes sim. Apesar do que possa acontecer, nós somos felizes sim. Aleluia. Glória a Deus. E por muitas vezes a qual essa palavra é anunciada aqui, felizes, significa bem-aventurados também. Então, meus irmãos, nós somos felizes, pessoas bem-aventuradas. E não importa o que esse mundo pense da gente, nós somos felizes. E ainda mais, para falar a verdade, não importa o que muitas pessoas pensam da gente. Sim, meus irmãos, muitas pessoas. Está pensando que, meus irmãos, é só amar o próximo? Tem pessoas que odeiam o seu próximo. Infelizmente, a verdade é essa sim. Não é só amar o próximo. Tem pessoas que nos odeiam, meus irmãos. Nos odeiam. Que querem ver a nossa queda. Querem ver nossa destruição. E eu estou dizendo os nossos próprios semelhantes. Vamos dizer a verdade? É isso mesmo. Mas aí, quando vem essas situações, quando eu leio essa mensagem, e canta labaxaia e cantaraia. Deus anuncia para minha mente dessa maneira. Não deixe de ser feliz. Mesmo que queiram te derrubar. Não deixe de ser feliz. Aleluia, glória a Deus. Porque o mundo, quando se diz o mundo quer nos derrubar, é o que tem nele. E acha que o mundo está vazio? Está não. Está cheio de situações que querem nos derrubar. Isso aconteceu, se nós formos perceber, até com Jesus Cristo. E acontece também, meus irmãos. Acontece com Deus também. Existem ainda pessoas que abominam Deus. Sabiam disso? Existem pessoas ainda que não acreditam em Jesus. Existem pessoas ainda que não acreditam nesse poder maravilhoso, a qual nós temos um significado de vasos, de santuário, que é o Espírito Santo. Mas, meu Deus, nosso Deus maravilhoso, Ele faz-nos crer que esse poder maravilhoso que Ele nos enche, não importa o que possam fazer, nós vamos estar firmes e fortes, porque Deus nos enche de fé, para que possamos estar cada vez mais fortificados e cheios do Espírito Santo. Aleluia! Então, meus irmãos, nós somos felizes sim. E não importa
a situação. Somos, sim. E continuando ainda nessa mensagem abençoada de que somos felizes, vamos aqui ler outra referência. A referência agora de João, capítulo 16, versículo 33 dessa palavra abençoada para nossas vidas, que anuncia assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando anuncia essa mensagem, essa última frase, eu venci o mundo, quem foi que venceu o mundo? Jesus Cristo venceu esse mundo. E esse mundo, pensando que crucificá-lo em uma cruz, em acusá-lo, em fazer com que ele passasse aquelas dores todas que passou, iam pensar, só pensar mesmo, que iam derrotar o nosso Deus, porque eu já falei várias vezes e sempre vou falar, o nosso Deus nunca, mas nunca e mais nunca mesmo vai ser um Deus de vitória. E vai ser sempre, sempre, sempre e para sempre o nosso Deus de vitória. Aleluia, glória a Deus. Rabba canta labastaia. Abaixe quere campo raia ramache. Abaixe canta lamanaia labaxere. O nosso Deus é Deus de vitória. Aleluia. E Jesus, ele quer anunciar isso para nossas vidas através dessa outra referência, a qual anuncia dessa maneira. Eu vou ler outra vez. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele anuncia essa outra frase que anuncia, mas tende bom ânimo, uma pessoa, se formos perceber que tem um bom ânimo, é uma pessoa o quê? Como foi anunciado aqui, feliz. Uma pessoa que é triste, ele tem bom ânimo, meus irmãos? Não tem bom ânimo. Não tem bom ânimo. Eu estou falando para você aí. Se você está com essa tristeza dentro de você, anime-se, porque o nosso Deus, o Deus Filho Jesus Cristo, ele está anunciando para a tua vida, para ter esse bom ânimo que existe em ti, existe dentro de você esse bom ânimo, a qual Deus vai penetrar dentro do teu ser e vai fazer você ter o Espírito Santo, assim como muitos têm, assim como eu tenho, e assim como você também tem o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai ver, sou feliz, glória a Deus, aleluia. Você é feliz sim, meu irmão. Mas pastor, é tanta dificuldade, é tanta luta. Mas irmão, faz parte. Faz parte. Quanta luta nós passamos. Pessoas contra a gente. Esse mundo contra a gente. Irmão, quando fala de pessoas contra a gente, não é questão distante, não. É que estão bem próximas de você, tá? Não pensem quando eu falo aqui que o mundo está contra a gente, que o nosso, como eu anunciei aqui, que o nosso semelhante está contra a gente, é bem próximo mesmo, porque diz na palavra de Deus que o inimigo ele anda ao derredor. Está pensando que o derredor dele é assim a léguas de distância? Não, meu irmão. Diz que ele quer encontrar só uma brecha nos rodeando para penetrar com seus dados inflamados para nos contaminar. Mas aí o que é que acontece? Deus, eu estou aqui. Recanta labaxaia e não tenho medo desse mundo. Aleluia. E como foi anunciado aqui, outra frase abençoada logo no começo. Tenho-vos dito isto para que em mim
tenhas paz. Irmão, vocês viram? Onde nós encontramos a paz verdadeira? Jesus já anunciou nesse versículo, nessa referência. Em mim. Ele diz, em mim tenha paz. Então é em Jesus que encontramos essa paz. Jesus anunciou que era paz. Irmãos, a verdadeira paz está em Jesus. É por isso que você aí tem que aceitá-lo. Eu aceitei. Eu sei o que é viver nesse mundo de aflições. Eu sei isso. Eu sei. E muitos sabem que hoje aceitaram a Jesus Cristo e estão com a vida assim anunciada, transformadas. E não é para pior, é para melhor. E o mundo, ele transforma a pessoa, nunca vai ser para melhor, é para pior. Essa é a realidade. É dessa maneira, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E ele anuncia aqui, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Aceite, meu irmão, minha irmã, vocês que estão ouvindo aí, aceite a Jesus Cristo na sua vida. Aceite. E quando aceitar, meus irmãos, não tenham medo desse mundo. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o mundo faz é nos odiar mais. Ele já nos odeia sempre, o mundo. Mas ele odeia mais quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Essa é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Ainda continuando nas referências a qual aqui Deus me fez perceber sobre esse assunto, a qual somos felizes sim. Aleluia. Somos felizes. Ainda continuando, próxima referência. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dessa mensagem, dessa palavra aqui, abençoada. Glória a Deus, aleluia. Regozijai-vos. O quê? Sempre. Em quem? No Senhor. Outra vez digo, regozijai. Irmão, regozijai-vos significa alegremos-nos, ou alegre-nos no Senhor, que possamos estar alegres no Senhor, felizes no Senhor. Regozijai-vos, uma pessoa que tem essa palavra de regozijar, é uma pessoa que é alegre. Por isso, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Vamos ler outra vez? Vou ler as duas versões que eu tirei aqui. Versão ARC Almeida, Revista Corrigida, anuncia: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. Agora na NVI, Nova Versão Internacional, anuncia, Filipenses 4:4 anuncia: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se, irmão. Quando a pessoa está nesse mundo e tem essas aflições, essa tristeza, você percebe pela cara logo. Não dá um sorriso, não tem alegria, né? É toda hora. Nós temos uma boca tão bonita, cheia de dentes, né? Esses dentes para serem mostrados dessa maneira, assim, ó. Vocês já perceberam que os nossos dentes só podem ser mostrados, a maioria das vezes, quando nós estamos felizes, quando nós damos esse sorriso abençoado dessa maneira? Olha só que lindo, meus irmãos. Nós sorrimos. Deus, ele já anuncia aqui para nós nos alegrarmos. E não é de vez em quando, não. Ele ainda anuncia aqui, sempre, meus irmãos. Sempre nós devemos estar alegres. Ai, lá vem ali uma situação difícil, alegre. Ai, meu Deus do céu, lá vem uma aflição, alegre-se. Senhor, eu estou tanto tempo clamando a Ti, alegre-se, porque vai chegar o teu momento. Como eu disse uma vez, eu não vejo aqui na palavra de Deus que Deus abençoa todo mundo de uma vez. Ele vai ali,
depois vai ali. Eu acho bom isso em Deus, sabe? É tipo uma fila. Você está ali na fila já esperando a sua vez, mas não sabe quando vai ser a sua vez, porque assim é anunciado que somente Ele sabe. Assim como Ele anunciou, somente Deus sabe a hora certa de tudo. Leia sobre o tempo que vocês vão entender. Aleluia! Ainda continuando, meus irmãos, outra referência abençoada para nossas vidas aqui está na referência de Lucas, no capítulo 15, no versículo 7, que anuncia: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, é por isso que eu digo, há soluções para a pessoa que tem pecado, como é anunciado aqui. Mas não há solução para o pecado. Como assim, pastor Hélio? A pessoa que tem pecado, ela pode ser liberta. Agora o pecado ainda não tem anunciando aqui que pode ser destruído. Porque existe, formos perceber, desde o começo dos tempos, o pecado sempre existiu. Não anuncia que o pecado vai ser destruído, o pecado pode ser destruído. A pessoa pode ser liberta daquele pecado. Vocês entenderam? Para termos uma ideia, o maior inimigo que nós temos, que Deus tem, cadê que o pecado deixou ele? Não. Irmãos, é como aquela frase que muitos falam, né? Deus, ele ama o pecador, mas uns falam abomina, outros falam odeiam, né? Mas Deus odeia o pecado. Amém? Glória a Deus. Eu entendi dessa maneira que está aqui. E o arrependimento, como ele anunciou aqui, é uma das chaves para que o pecado não esteja mais na pessoa, para que ela seja liberta, como foi anunciado aqui. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que o quê? Que se arrepende. É por isso que diga, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. E Deus vai te perdoar sim, viu? Vai perdoar. Confie no Senhor, que o Senhor, ele vai te ouvir sim. Pelo nome santo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda continuando, no versículo, capítulo, ainda continuando, meus irmãos, eu quero anunciar para nossas vidas que nós somos felizes sim. Somos felizes sim, meus irmãos. Não importa, meus irmãos, que esse mundo queira da gente, ou pessoas queiram nos destruir, queiram estar contra a gente. Não importa. Nós somos felizes sim neste mundo. Veja só que maravilha de nós estarmos aqui neste momento agora, nos edificando, nos fortalecendo, através de nossas orações, através desses clipes abençoados que nós ouvimos, através dessa palavra abençoada que desde o começo, da sua leitura, através também dessa sabedoria abençoada que nós estamos tendo, desse entendimento abençoador para nossas vidas, meus irmãos, para a glória e honra desse nosso Deus. Então, eu quero dizer para você outra vez, se pessoas estão falando que você é um triste nesse mundo, você não é. Dê um sorriso, alegre. Dê um sorriso com essa sua boca cheia de dente e fale, Senhor, eu sou feliz. Eu estou sentindo isso, Deus, mas eu sou feliz. Estou passando por isso, ó Deus, mas eu sou feliz. Aleluia! Meus irmãos, vai ter como anunciar muito, já haviam aprendido isso desde de tempo, que nós somos felizes. Somos felizes. E para a glória e honra de Deus, você é feliz. Você é feliz sim. Para a glória e honra
desse nosso Deus maravilhoso. E meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para nossas vidas. Deus, ele me fez perceber isso, sabe? Estava percebendo que, infelizmente, há muitos semelhantes da gente que querem a nossa queda. E quando eu digo semelhantes da gente, são pessoas muito próximas da gente. E eu vou dizer, até da própria família. Até da própria nossa família, você já imaginou? Querem nossa queda, querem nossa destruição. E são as mais próximas, meus irmãos. Quanto mais próximo, parece que querem nos derrubar. Aí Deus, através eu lendo e meditando, Deus, ele anuncia na minha vida: você é feliz, apesar disso tudo. E nesses tempos, meus irmãos, eu meditei nessa palavra para entender que não importa a situação que eu passo nesse mundo, não importa, porque muitas pessoas aí fiquem contra mim, fiquem contra a minha pessoa, fiquem contra a pessoa da minha família, até do meu casamento. Vocês entenderam, meus irmãos, tem pessoas invejando o meu casamento com a minha esposa. Eu vou até falar aqui, tem pessoas aí que não gostam não que eu falo da minha esposa, ó. Mas sempre eu vou falar da minha esposa. Vou dizer para você aí, tem pessoas aí que dificilmente o marido vai dizer assim: eu amo a minha esposa. E como eu disse, a minha esposa é oficialmente casada comigo. Tem pessoas aí que querem ser casadas, ó. Eu já percebi que tem uma inveja doida do meu casamento. Olha, vou dizer para essas pessoas assim: seja feliz com Deus, né? Deus, ele vai te dar essa felicidade. Mas você desejar esse mal contra a minha pessoa e contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, contra a vida do meu casamento, da minha família, meus irmãos, eu só vou dizer assim para essas pessoas: eu não tenho medo de nenhuma. Tenho medo dos castigos de Deus. Esse eu tenho medo. Tenho medo. Agora, ser humano não. Tá bom? Então fiquem com essa palavra abençoada de que nós estamos felizes. E glória a Deus. Vou falar mais uma vez. Eu amo a minha esposa. Tem muitos aí que não gostam não, eu falei isso. Mas eu vou falar de novo: eu amo a minha esposa. Tá bom? Amo a minha esposa. Glória a Deus pela vida dela. Minha esposa tem sempre me ajudado em oração. Nós estamos sempre juntos para a glória e honra de Deus. Meus irmãos, e também, né, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu já estou nesse propósito, eu e minha esposa. Minha esposa colocou vários papelzinhos aqui. Isso aqui é a nossa caixinha de oração. Já coloquei o meu nome, o nome da minha esposa, o nome da nossa filha aqui. Toda vez nós estamos orando através disso aqui. Se você quiser o seu nome, mande aí pra gente, através aí dos comentários, mande o seu nome. Não precisa ser o nome todo, mande só o primeiro mesmo. Deus sabe que todo nome que nós temos. Um dia eu vou pregar sobre isso. Então, precisa ser o nome todo, mande só o seu primeiro nome pra cá que eu boto. A gente ora junto aqui, ó. Tem vários, olha só, não sei se vocês estão ouvindo zoado. Isso é tudo zoada de várias pessoas que nós estamos orando, dobrando nosso joelho para que aconteça isso aqui, ó. Felicidade na vida dela, felicidade na vida das pessoas que estão aqui. E nós acreditamos no poder de Deus para que essas pessoas que estão aqui sejam felizes. Você ainda que não deu o seu nome, tá aqui vários já, vários deram seu nome, nós colocamos aqui. Que é o seu nome, dê um oi aí que eu coloco. Não diz que a oração é isso? Nós oramos aqui, ó, sobre isso aqui. Tá bom? Sobre essa bênção aqui, nós oramos. Para a glória e honra de Deus, Deus, ele tem feito a boa e agradável obra dele aqui, ó. Nessas vidas aqui, nós vamos sempre estar orando aqui. Tá bom? Então, o meu nome, o nome da minha esposa, o nome da nossa filha aqui, você que é o seu aqui, mande aí pra gente que a gente, quando dobrar o joelho, a gente apresenta essa caixinha de oração
todos esses nomes que estão aqui para Deus abençoar. Tudo bem? Glória a Deus, meus irmãos. E o demais é isso, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, tá bom? Eu quero só fazer uma oração final. Quero agradecer a todos vocês que me ouviram, tiveram a paciência de me ouvir. Sempre eu vou estar fazendo, como eu disse, eu não vou desistir jamais de fazer os meus vídeos. Isso foi algo que Deus falou, nunca desisti de fazer os meus vídeos e eu nunca vou desistir de fazer esses vídeos. E você que está ouvindo, seja abençoado grandemente. Glória a Deus, quero agradecer de novo, muito obrigado, viu? Glória a Deus, aleluia, pela vida de vocês. Glória a Deus. Agora vamos falar assim, Senhor, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento abençoado, Senhor, que nós podemos ter aqui. Oh Deus, as pessoas, Senhor, que estão precisando de Ti, Pai. Que este mundo, Pai, quer estar contra elas, quer estar contra nossas vidas, querem ver que nós levemos a nossa queda. Mas Deus, abençoa, Senhor, e abençoa, Deus Todo-Poderoso, nossas vidas, ó Senhor. Assim como foi anunciado, nós somos felizes em Deus. Somos felizes, Senhor, por sermos, Pai, cada vez mais contigo. E vamos ser, Senhor, cada vez mais com você, ó. Pai, nos dê força, Pai, contra este mundo, Pai, este mundo mau que quer nos destruir. Pessoas, Senhor, que querem ver nossa queda, Pai, nós anunciamos agora, nós repreendemos agora toda ação do inimigo, toda ação de pessoas que queiram o nosso mal, toda ação ao contrário da nossa oração, do nosso clamor. Nós anunciamos ao Deus Todo-Poderoso. Ei, nós somos felizes porque nós temos um Deus Todo-Poderoso do nosso lado, que nunca vai perder e sempre vencer. Então, Senhor, abençoa nossas famílias, abençoa as pessoas, Senhor, que viram, Senhor, este vídeo. Ó Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da Tua palavra, Senhor, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, Senhor, nos abençoa, Pai, porque nós estamos aqui para anunciar para este mundo e tudo que há nele que queira fazer com que nós não sejamos felizes, anunciar para ele. Somos felizes. Em nome de Jesus Cristo, somos felizes. Em nome do Deus Todo-Poderoso, somos felizes. Em nome do Deus Espírito Santo, somos felizes. Em nome das Sagradas Escrituras, as Escrituras Sagradas, somos felizes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. E vamos fazer assim. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E nós, a igreja do nosso Deus Todo-Poderoso, anunciamos desta maneira. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meus irmãos.